E a gente já vai entrar no Instagram também. Vamos lá, deixa eu abrir a live no Instagram. Gente, cheio de tela, não sei nem para onde que eu olho. Tá, agora estamos no Instagram, estamos no Zoom e no Facebook do Gringas por aqui. Então, beleza. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas. A gente vai começar num minutinho. Vocês estão comigo na minha garagem. Garagem aqui do Vale. Não tem carro, tem impressora 3D, quadro branco, computador. O povo aqui também não guarda carro não, na garagem. Eu coloquei todo mundo no mudo, tá? Para a gente não ter nenhum problema de se perder aí durante nosso primeiro encontrinho. Podem usar o chat. Nossa equipe está aqui, nós estamos em três e duas colegas estão testando, estão lendo no chat para poder ajudar, tá? Eu vou estar mais focada aqui. Quem está na live do Instagram, sejam bem-vindos. Se vocês puderem, se vocês fazem parte do Gringas Investidoras, entra lá ou no grupo do WhatsApp ou do Facebook, pegue o link do Zoom, porque eu estou compartilhando a tela com as apresentações, os gráficos, as coisas lá. Aqui pela live eu vou estar falando, claro, mas não vai estar com toda a apresentação, beleza? Então, em, em respeito a quem entrou no horário, vamos começar para não perder nem um minutinho aí do nosso tempo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Cláudia, me confirma, vocês estão vendo a minha tela Sim, estamos. da apresentação? Beleza, então vamos lá. Então, esse primeiro encontro do Gringas Investidoras hoje, nosso tema vai ser independência financeira sem mistério. A gente vai falar um pouquinho dos não existem milagres, não existem mistérios, e a gente vai tentar quebrar da forma mais fácil qual que é a fórmula para a gente conseguir independência financeira, que é o que está todo mundo buscando, né? Sair daquele trabalho, da rodinha do hamster e ter uma vida melhor. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso time hoje do Gringas Investidoras. A Cláudia está aqui com a gente, ela está me ajudando como co-host no grupo. Cláudia, se quiser se apresentar rapidinho, Boa já que noite. vocês... Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês. Meu nome é Cláudia Ferrebach. Eu sou conselheira financeira de crédito certificada. Estou aqui nos Estados Unidos há 30 anos, 15 anos na área de finanças. Muito feliz de fazer parte desse projeto aqui. Eu acho que vai agregar bastante. E muito feliz que a primeira live esteja sendo feita pela Raíssa, que trouxe um conteúdo fantástico para vocês. Muito obrigada. A Flávia, se você conseguir desmutar a Flávia para ela também se apresentar para a gente, Já tinha feito isso, Flávia. né? Pessoal que está no Instagram, se vocês conseguirem entrar no nosso Zoom, vocês conseguem ver a apresentação lá também. Ela não está conseguindo, eu não sei. Você Não? quer? Ok. Eu vou apresentar a Flávia, então. A Flávia é nossa colega, ela é farmacêutica e ela fez vários cursos de finanças para aprender a investir sozinha e cuidar do próprio dinheiro. Funcionou. Ei, vai lá. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávia. Como a Raíssa estava falando, eu sou farmacêutica, mas eu fiz alguns cursos logo depois da pandemia para começar a aprender a mexer melhor com o meu dinheiro, principalmente com o meu 401k e como me aposentar mais cedo também, né? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês o máximo que nós pudermos com a experiência que nós aprendemos, com a vida e com os cursos. Beleza. E, por fim, eu, né, Raíssa, prazer.
Eu sou engenheira de manufatura, eu trabalhei quase minha vida inteira na área automotiva, e nos últimos anos eu trabalhei em Consumer Electronics, numa Big Tech aqui do Vale, como engenheira de desenvolvimento de fornecedores. Eu atingi a minha independência financeira em novembro do ano passado e me aposentei há um mês atrás, né? Eu cheguei no número lá do FI e comecei a fazer a estratégia de saída do trabalho. Foi suaves prestações aí me organizando e finalmente parei. Hoje eu tenho 41 anos e meu maior projeto é cuidar da minha saúde, da minha família, e tô nesse caminho aí. Então, assim, eu sou uma pessoa, não tem um disclaimer, né? Nenhuma de nós é financial advisor, então nós não estamos aqui fazendo nenhuma recomendação de investimento, nós estamos compartilhando experiências pessoais com o propósito de educação, 100%, façam suas pesquisas, se informem, né? Tomem decisões, todo investimento envolve risco. Se alguém te falar que não tem risco, é porque não é um investimento, tá? Então, façam as suas pesquisas, estudem, tomem a sua decisão baseada nas suas próprias escolhas. E se você achar que não tem condição de fazer sozinho e quer contratar um profissional licenciado, faça também, como você se sentir mais à vontade. Beleza? Então, agora que já fizemos o nosso disclaimer para evitar futuros processitos, podemos começar com nosso compartilhamento do dia. Tá? Então, o primeiro passo, assim, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre, assim, enquanto você está pensando como multiplicar o seu dinheirinho, tem um monte de gente pensando como ganhar o seu dinheirinho, né? E todo dia sai um esperto, né? E um bobo de casa. Quando o esperto encontra o bobo, dá negócio. Então, se você pensa assim, a High Yield Savings Account, né, que são as savings accounts de maior rendimento, está dando 5%. Se o SP500 está pagando 10, 12%, aí vem o primo do cunhado, que tem um negócio assim, ótimo para você, que vai dobrar seu dinheiro em 50% em 3 meses. Você acha que isso está normal? Né? Vai dar negócio e você vai perder seu dinheiro. Então, assim, a pirâmide, é o jogo do tigrinho, é a foto do pé. Ninguém fica rico fazendo isso, tá? Mais fácil ficar rico vendendo foto do pé do que ficar rico apostando dinheiro em pirâmide. Então, a gente tem que ser muito claro no caminho de como a gente vai conquistar nossa riqueza. E existe uma fórmula clara e simples para wealth, que é o que você ganha menos o que você gasta, vezes o retorno do investimento que você vai fazer, elevado ao tempo. Então, assim, o que é esse retorno do investimento? Ele pode ser um aluguel que você recebe do imóvel que você aluga, ele pode ser um capital gain de um estoque, ele pode ser dividendo, ele pode ser qualquer coisa que você pegou um dinheiro X, investiu esse valor, $100, $100.000, o que for, e o que você ganha dele, esse retorno do investimento. Não necessariamente, quando a gente fala de investimento, a gente fala da bolsa de valores. Pode ser um imóvel, um negócio, alguma coisa assim. E pelo tempo, né? Essa é a fórmula. Esses são os 4, vamos dizer assim, os 4 pilares que a gente vai trabalhar, que é receita, despesa, retorno do investimento e tempo. Mais uma vez, quem está assistindo pelo Instagram, vocês não estão conseguindo ver a apresentação e as formas, os gráficos. Então, se vocês conseguirem estar pelo Zoom, vem para o Zoom. Tem broadcast no Facebook do Gringas Investidoras e também no WhatsApp do Gringas Investidoras, o link, tá? Então, agora a gente falou da equação. Então, quais são os 4 componentes da nossa equação? A receita e a despesa são os que você tem controle, né? Então, o que você ganha, o que você gasta, você pode controlar. O retorno do investimento e o tempo, você não tem controle, tá? E é nesses dois que as pessoas mais gastam tempo e energia e elas não podem controlar. Então, o que mais você ouve é assim: ai, meu Deus, você viu que o Trump tomou um tiro? Vai subir o valor dos juros de mortgage? Vai baixar o SP500? Porque o Fed não sei o quê. Eu tô ouvindo que o Fed vai aumentar não sei o quê faz, assim, 5 anos.
Ah, mas vai vir uma grande depressão do SP500. Gente, o mercado é cíclico. A economia, ela sobe e desce. Você tem controle? Não tem controle. Você vai ficar medo, você vai ficar ansioso, e você não pode controlar. Mesma coisa o tempo, né? Ah, poxa, a Nvidia tá lá dando 200%, 300%, queria ter investido antes, mas já passou, a gente não pode voltar atrás. Então, assim, foca no que você pode fazer. E o que você pode fazer agora? É trabalhar no que você ganha e no que você gasta. Os juros é o mercado que vai dizer, você pode sim fazer a sua pesquisa, encontrar as melhores opções e take a educated guess. Mas, se cair, você não tem controle. Você não tem controle sobre o Covid, né? Então, vamos focar na receita e na despesa, que é o que a gente pode controlar. Tá? Então, falando primeiro a respeito da receita, que é o que você ganha. É o seu salário, é o aluguel que você recebe, pensão de ex-marido, aposentadoria, whatever de dinheiro que você recebe, herança, né? Como que você pode aumentar a sua receita? Né? Então, algumas sugestões, né? Trabalhar duros para ser promovido, desenvolver novas habilidades, isso é muito importante. Existem fases da nossa carreira e fases da nossa vida que a gente fazer um curso é um investimento. Ah, eu sou garçonete, eu trabalho nessa pizzaria aqui. Se eu continuar trabalhando como garçonete 1 ou 20 anos, eu estou entregando a mesma coisa. Eu vou receber o mesmo salário, corrigido com a inflação. Eu não vou ganhar um aumento só porque eu estou há 20 anos aqui. Mas se eu for lá e fizer um curso, eu quero fazer um curso de mixology para aprender a fazer drink. Eu vou lá e vou aprender customer service para falar melhor com as pessoas, ou vou aprender finanças para ajudar na contabilidade do bar. Quando você começa a desenvolver novas habilidades, você está investindo, né? É um investimento, porque você vai botar tempo e dinheiro naquilo ali, mas você consegue dar um passo à frente para você poder ganhar mais. Então, quem é muito jovem, né? Eu comecei agora a minha carreira, eu quero ganhar mais, eu quero virar gerente. Vai estudar, vai se preparar, vai pegar experiência, né? Você não vai receber um aumento só porque você é bonito, você vai ter que, né, tá entregando alguma coisa. Então, pedir aumento, né, que é uma coisa que a mulher faz tão pouco, a gente não vai claim aumento, mas deveria. Outra opção é a questão do movimento lateral na carreira. Então, assim, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Aliás, duas situações que eu posso dar de exemplo aqui. Uma é quanto às habilidades. Eu comecei a minha carreira como operadora de produção numa fábrica no interior do Paraná, numa cidade chamada Quatro Barras. E eu era operadora de fábrica, operadora de produção. Eu ficava lá na máquina, apertando o botão, etc e tal. E eu fui desenvolvendo, acabei virando líder de produção, encarregada de produção, passou um tempo, eu me tornei supervisora, eu estudava francês, e era uma empresa francesa. Então eu percebi assim, se eu falar francês, eu consigo ter mais acesso aos gerentes e aos diretores, que são as pessoas que têm a tomada de decisão. Então eu estudava, eu me esforçava, mas chegou num ponto que eu não tinha muito mais o que aprender com os livros ou com a internet, e eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu vou juntar o dinheiro, eu vou vender as minhas férias e eu vou passar um mês estudando francês na França. Isso foi em 2008. E eu não tinha dinheiro para passear na França. Eu não tinha esse dinheiro. Eu estava indo estudar na França. Então eu juntei esse dinheiro, fui para lá. E sem brincadeira, gente, eu fiquei 30 dias lá. Eu fazia aula das 8 da manhã às 5 da tarde. Eram duas turmas que eu fazia parte. Então, os meus colegas da manhã passavam a tarde passeando, os meus colegas da tarde passavam a manhã dormindo. O pessoal ia em museu, ia em festa, e não sei o quê. Eu estava só dentro da escola. E o meu almoço, durante 30 dias, minhas refeições, eu fiquei numa família, né? Tipo, intercâmbio. Então, eu tomava café da manhã, jantava com a família, mas eu almoçava um combo de 5 euros, que era uma bomba de chocolate, uma baguete e um ice tea de pêssego. E eu comia aquilo 30 dias. Eu fiquei 30 dias na França sem pisar num restaurante. Porque eu não estava lá a passeio, eu estava lá investindo na minha educação. Né? Quando eu não aguentava mais, eu ia no McDonald's dar uma variada. Mas foi assim. O que aconteceu? Quando eu voltei, eu estava no último ano de engenharia. Quando eu voltei, eu comecei a conseguir me comunicar. Então, eu comecei a participar de reuniões com a matriz e eu comecei a ter mais oportunidades e foi, né? Tanto que eu fui crescendo na carreira. Então, assim, foi um investimento, né? Foi muito dinheiro. Eu vendi minhas férias, eu usei o meu 13º inteiro, mais um dinheirinho guardado.
mas eu estava focada. Se eu ficasse lá passeando, gastando, fazendo festa, eu não ia ter aprendido e não ia ter valido de nada o investimento. Esse é um exemplo. Outra coisa muito importante é essa questão do movimento lateral na carreira. Então, aqui nos Estados Unidos não existe carteira de trabalho. Então, não tem esse negócio de assim, eu ganho $15 na hora, se eu for para o próximo emprego, eles vão querer me pagar 15, porque eles vão ver na minha carteira. Isso não existe. Então, o meu primeiro emprego aqui não é um emprego maravilhoso, foi o que eu consegui. Porque quando você chega, você não tem lá os Estados Unidos no seu currículo, tem todo um preconceito do tipo, eu não vou contratar essa menina porque ela não deve ter documento, ela não deve ter visto, ela não pode trabalhar, ela precisa de um sponsor, vai me dar dor de cabeça. Não vou contratar. Então, até eu ter o primeiro Estados Unidos no meu resumê, demorou muito tempo para eu conseguir o trabalho. E aí, demorou quase 6 meses. E aí, eu comecei a trabalhar nessa fábrica e eu ganhava um salário péssimo. Mas 6 meses que eu estava lá, comecei a receber oportunidades de outras empresas, da área automotiva também. E quando eu fui fazer as entrevistas, eu falei para eles que eu queria ganhar 50% a mais do que eu ganhava. Né? Aqui eles não podem perguntar quanto você ganha, mas eles perguntam. Então, já que eles estavam perguntando uma coisa que eles não deveriam estar perguntando também, eu falei, olha, eu ganho X. E eu estava em 3 processos seletivos. Eu estava a Lucid Motors, que eu acabei escolhendo, trabalhei lá, a Waymo, que era na época o Google X, e a Tesla, esse fornecedor que eu trabalhava fazia os bancos da Tesla, e a Tesla ia fazer sua própria fábrica de bancos. E os três me ofereceram aquele valor. Então, quando eu migrei de carreira, eu fui fazer a mesma coisa que eu fazia, mas ganhando 50% mais. Então, às vezes, um movimento lateral na sua carreira pode ajudar muito a aumentar a sua receita. Então, tenham isso em mente também. Não, não fiquem pensando assim, mas eu nunca vou ser gerente, eu preciso ser diretor, eu preciso ser VP. Não, às vezes, você fazendo um movimento lateral, você vai conseguir fazer esse aumento que você precisa, né? Tem um segundo trabalho, então, tem muita gente que trabalha 3x2 ou algum tipo de turno que permite você ter um segundo trabalho em outro horário, e o que eles chamam de side hustle, que é tipo um bico, né? Vamos falar assim. E o side hustle, ele pode ser temporário. Eu tenho uma amiga muito querida, Marília, ela tá até no grupo do Gringas Investidoras. Ela queria muito fazer uma Eurotrip. E ela não tinha dinheiro para fazer uma Eurotrip naquele momento. Era o sonho dela, era o tempo correto e tal, mas ela não tinha. Então, o que que ela fez? Ela começou a fazer Uber Eats e DoorDash, eu acho que foi, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro. Ela fazia quinta e sexta à noite, ela trabalha, e sábado. Ela fez isso por X meses, até ela conseguir o dinheiro dela. E quando ela foi ficar 1, 2 meses na Europa, de férias, mais trabalho remoto, ela tinha o dinheirinho dela. Então, esse side hustle também pode ser uma coisa que entra temporariamente. Né? Meu filho, ele vai estar fazendo um curso, um summer camp, eu vou fazer um side hustle temporário, não é para sempre, eu vou entrar e sair, conforme a necessidade. Uma lojinha no Etsy, enfim, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer como side hustle, e é a sua forma de aumentar a receita. Falando de despesa, ele é todo o valor que você gasta, né? Então, gastos fixos, variáveis, coisas sazonais. E aí, nosso próximo encontro, em agosto, ele vai ser específico sobre orçamento familiar, tá? E para esse próximo encontro, a gente vai compartilhar uma planilha, a Cláudia vai explicar melhor para vocês. Então, quem está no Instagram não vai conseguir ver, porque vai sim, porque eu vou convidar a Cláudia aqui agora no Instagram para ela explicar. Vocês só não vão ver a planilha, tá? Então, se vocês puderem entrar no Zoom, melhor. Mas se não, vocês vão assistir. Mandei o convite, Cláudia, para entrar no Instagram. Tá entrando aqui, peraí. Beleza. E aí eu vou. Opa! Eu vou colocar aqui. Peraí. Tenta mutar no Zoom. Não, não, tenta só pra gente ver se é o Zoom com o Instagram. Tá dando. Tá. Só um segundo. Perdão, gente.
Então tá, eu acho que não pode. Eu adorei, olha só, os fogos. Que legal. Gente, alguém perguntou: vamos ter acesso a essa planilha? Vão sim, tá? A gente vai botar essa planilha disponível para vocês. Vamos lá. Essa planilha é muito simples e eu vou perder aqui 2 minutinhos explicando, porque na verdade no mês que vem é que a coisa vai pegar para vocês entenderem como essa planilha pode ser o divisor de águas na vida de todo mundo. A gente sabe que hoje em dia existem 1.000 apps que a gente usa para poder controlar as nossas despesas. Isso aqui não é para isso, tá? Esse aqui é para você saber aonde o seu dinheiro está indo. Eu sempre brinco muito que eu digo que o dinheiro é um cavalo selvagem. Se a gente não colocar a rédea nele, ele vai para onde ele quiser, principalmente nos Estados Unidos, onde o poder de consumo, né, é tão grande, a gente fica enlouquecido com as coisas todas. Então, essa planilha aqui foi feita para a gente entender aonde o nosso dinheiro está indo. Estou olhando aqui para lá, tá? Para dar atenção aos dois. Para a gente entender aonde o nosso dinheiro está indo e aí a gente fazer a seguinte pergunta: eu quero que meu dinheiro continue indo aí ou será que tem um lugar melhor para o meu dinheiro ir? Então, a ideia aqui é o seguinte, o dever de casa para vocês aqui é o seguinte, essa planilha, ela é toda editável. Então, todas as coisas que estão escritas aqui, vocês podem mudar para o que vocês quiserem. Tem aqui, por exemplo, pagamento da sogra. Se você não paga a sua sogra, tá tudo bem, muda para outra coisa, tá, gente? Mas a ideia é o seguinte, vocês vão pegar o extrato, seja do seu cartão de débito ou cartão de crédito, seja lá qual for a sua vibe na maneira de lidar com as suas despesas, e você vai pegar o extrato bancário e de cartão dos 3 últimos meses. Alguém me falou uma vez assim: ah, mas isso é águas passadas, não importa. Águas passadas são importantíssimas para você entender como é o seu comportamento e aí poder modificar ele para chegar no objetivo que você quer. A Raíssa está falando desde o início aqui, ela, aos 41 anos, já está aposentada, que coisa maravilhosa, né? Como é que ela conseguiu isso? Ela teve, obviamente, um planejamento. E a planilha vai te ajudar a entender isso. Então, o dever de casa é o seguinte: vocês vão pegar a planilha e vão pegar tudo que tira dinheiro do seu bolso. Gente, se você foi no Starbucks para comprar um lanche, bota isso lá. Por que que isso é importante? Porque quando você vê no papel, quando você vê na sua frente, no teu computador, isso vai abrir os teus olhos para você entender realmente aonde a tua grana está indo e como isso está acontecendo. E aí depois, como bom CEO que você é dessa empresa fantástica que se chama Sua Vida, você vai fazer a escolha de como você vai querer modificar isso, ou você vai dizer, não, está ótimo do jeito que está, tá? Então, o que eu queria pedir a vocês, para quem for continuar com a gente, é isso. Pega essa planilha, coloca aqui, e quando vocês forem... Raíssa, tem como você botar ela mais para o final? Para ver o finalzinho? Vocês vão ver que ela começa com a despesa fixa. Desculpa, volta um pouquinho para cima. Ela começa com as fixas, tá? Depois ela vai passar pelas semivariáveis e desce mais um tiquinho, por favor. E no final é aqueles custos que são altamente variáveis, que aí a gente está falando do quê? Isso é diversão mesmo, presente de aniversário, roupa, sapato, coisa que a gente não tem assim muita noção, tá? Então a gente vai botar isso lá nesses 3 últimos meses. Quando você chegar no final dessa planilha, e essa planilha está feita com a forma do Excel bem bonitinha, lá no final, passa para mim, Raíssa, por favor. Lá no final da planilha vai ter exatamente aquela equação que a Raíssa colocou no início da apresentação dela. Quanto você recebe, quanto está saindo e aí o que que vai sobrar, se está sobrando alguma coisa, né? Porque se não está, aí a gente vai fazer esse trabalho que depois vocês vão aprender no mês que vem, que é um trabalho de funil financeiro. Então, essa é a primeira parte da planilha. A segunda parte, aperta para mim, por favor, na abinha aqui, da dívida. Essa segunda parte é para as pessoas que têm dívidas de cartão de crédito, né? Uma das coisas mais importantes que e a Raíssa vai falar isso daqui a pouco para vocês, é sobre juros compostos. Os juros compostos, eles podem agir a nosso favor ou contra a gente. No cartão de crédito, eles são contra a gente, né? Então, por que que a gente criou essa planilha? Para você também dar uma olhada e ver como está a situação. Se ela está de uma maneira que você realmente vai conseguir fazer esses pagamentos, ou se você precisa fazer um ajuste para acabar com isso da melhor maneira possível. Então, isso aqui não substitui, tá, gente? Super importante, nenhum aplicativo fantástico que tem um monte bacana e depois, acho até que
No mês que vem a gente vai trazer um monte deles. Eles são maravilhosos. Mas o aplicativo é maravilhoso depois que você sabe o que você está fazendo. Quando você quer entender aonde teu dinheiro está indo, a gente precisa começar com o Beabá, e o Beabá é essa planilha aqui. Então, nós vamos colocar, vamos disponibilizar isso no grupo das Gringas Investidoras. Se você não faz parte ainda, aproveita hoje, entra lá e se inscreve para você poder ficar sabendo o que vai acontecer e estar com a gente na aula do mês que vem. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Ok, beleza. Seguimos. Deixa eu fechar a planilha aqui. Então, essa planilha a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp do Minhas Investidoras, ok? Então, dando sequência à apresentação, a gente falou, então, só recapitulando um pouquinho, nós falamos sobre receita e despesa já, né? E vocês vão fazer essa lição de casa para entender aí qual que é a relação entre o que vocês ganham e o que vocês gastam. Então, agora a gente vai trabalhar, a gente vai explicar um pouquinho do outro lado da equação, que é o que você não tem controle, mas é importante você saber o mercado, que é o retorno do investimento e tempo, tá? Então, vamos lá. Eu não vou colocar no Play Mode, eu vou colocar assim, porque daí eu consigo acompanhar e acho que tá dando para ver bem. Então, essa imagem, ela é do Instagram do Jeremy, do Personal Finance Club, que é, assim, meu crush financeiro. Esse cara, ele é um milionário de San Diego, que tem um Instagram onde ele ensina gratuitamente muito sobre investimento, principalmente em fundos, né? Ele é um Boglehead. Para quem não conhece o termo Boglehead, são os fãs lá do John Bogle, que foi o fundador da Vanguard, né? O John Bogle, ele fala o seguinte: para que eu vou procurar uma agulha no palheiro se eu posso comprar um monte de palha inteiro, né? Então, eu vou pegar o restack todo, eu não vou ficar procurando a nova Amazon, a nova Nvidia, porque eu vou perder muito tempo. Mas se eu pegar o SP500 inteiro, que são as 500 pesos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, eu sempre vou estar ganhando. E o Jeremy é um cara super bacana, ele faz muitas dessas simulações, e eu achei essa simulação interessantíssima, tá? Então, são três mulheres, né? A Taylor, a Tiffany e a Tara. A Taylor, ela foi lá e guardou $500 por mês durante 40 anos, né? Normalmente se considera dos 20 aos 60, os 40 anos para aposentadoria tradicional. E ela colocou lá o dinheirinho embaixo do colchão, no cofre. E no final de 40 anos, o que ela tinha? Ela tinha 240 mil, tá? E é essa linhazinha vermelha aqui. Ah, Tiffany, ela falou assim, não, eu vou colocar na Marcos, né? Eu vou colocar no Ali, eu vou colocar num High Yield Savings Account, que hoje está dando em torno, aqui eu coloquei os valores de retorno, para vocês terem como base, tá? Está dando em torno de 4,5%. Alguns estão dando 4,7%, mas é em torno de 4%. E ela teve aí quase o dobro, ela teve aí 300 e poucos mil, quase $400 mil. Então, já foi um pouquinho melhor. E a Tara, ela colocou no SP500. E ela fechou com 3 milhões. Então a gente está falando o quê? 10 vezes mais, todas investindo o mesmo dinheiro. Porque tem esse pensamento de, mas ela se aposentou, ela deve ganhar muito, ela deve estar guardando muito. Não é tanto o quanto você ganha, é o tempo que faz a mágica, né? E a gente vai ver depois um outro exemplo ali, que 5 anos de diferença dá meio milhão de diferença numa conta. Mas como vocês podem ver, o SP500, ele tem as variações, né? Se você olhar aqui, tem a baixa em torno de 2020, que foi o Covid, nós temos a baixa ali da crise de 2008. Então, em alguns momentos, você vai ver que ele está bem próximo do desempenho do High Yield Savings Account. Ele foi tão baixo até em torno do que estava rendendo 4%. Mas ele sempre se recupera. Então, a simulação foi feita, aqui estão as porcentagens que foram usadas. Tem duas fontes nessa apresentação, porque um é o post do Instagram e outro é o site. No post do Instagram, ele detalha qual foi o mix que ele fez.
Então, são três ETFs, tá? O VTI, ele é um ETF do mercado americano, como o VTSAX, como o VOL. O VXUS, ele é embora tenha esse US aqui, ele é um ETF internacional. Então, normalmente, quando o mercado americano vai bem, o internacional vai mal. Quando o internacional vai bem, o americano vai mal. É muito difícil que os dois subam, os dois desçam. Ele tem sempre essa compensação. E o terceiro ETF é o ETF de bonds. Todos são da Vanguard, tá? Então, ele fez esse mix para ver a média do mercado. Né? Se você coloca tudo internacional ou tudo em Estados Unidos ou tudo em bonds, você pode ter um valor aí um pouco diferente. Então, isso é um exemplo, né? Seguindo o SP500. E o que é o SP500? Né? A gente recebeu essa pergunta aí agora há pouco. E o SP500, ele é um index, tá? Que mímica, ele copia o resultado das 500 maiores empresas que a gente tem nos Estados Unidos. Então, aqui, e ele é fluido, tá? A Tesla, por exemplo, era o quarto, quinto, e hoje ela está aqui embaixo. Então, são 500 empresas. Aqui vocês podem ver as maiores alocações hoje: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon. Mas isso aqui está sempre assim: o Google sobe, o Google desce, a Tesla sobe, a Tesla desce. A gente vê essa Berkshire, né, que todo mundo, né, todo mundo cita, Warren Buffett. E a gente tem, por exemplo, a Eli Lilly, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a empresa que faz o Mounjaro, que é o concorrente do Ozempic, que subiu para caramba fazendo medicação. Então, existe toda uma flexibilidade. O mercado está sempre variando, né? E é muito difícil você acertar qual dessas empresas vão chegar lá. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Nova Nordisk, que é a empresa que faz o Ozempic, ela teve um aumento de 200, 300%, acho que no último ano. Ela teve um aumento absurdo. Quem apostou nela, né, poxa, investiu um dinheiro, conseguiu lá seus 200% de aumento. Mas, e se tivesse um efeito colateral que tivesse um problema crítico e você perdesse o dinheiro também? É muito arriscado quando você tenta numa empresa só. A Tesla mesmo, a Tesla estava numa crescente antes de fazer o split do stock, estava lá no teto e agora a Tesla deu uma caída. Então, é muito arriscado quando você não tem o conhecimento, você não entende de análise técnica, você fazer avaliação. Mas, mais uma vez, o John Bogle ele fala: não tenta descobrir qual que é a nova Amazon, não tenta descobrir qual que é a nova Apple. Compra o pacote inteiro. Aqui você consegue ver a alocação por área. Então, quase metade é TI, né, hoje, do SP500. E todo esse gráfico aqui é de 28 de junho, que foi a última atualização no site do SP mesmo. É uma informação oficial. Isso aqui está lá no spglobal.com, vocês conseguem ver, a alocação ela é sempre atualizada. Então, hoje, esse SP500, esse index, ele vai imitar a performance do SP500. Ah, mas como eu sei se é seguro, se vai dar certo, se... Aqui é uma outra imagem também do Personal Finance Club, que eu acho bem interessante, porque ela mostra, desde 1950, o desempenho do SP500 até hoje. E vocês podem ver que existiram crises, né? Existiram quedas muito grandes na década de 70, teve a crise de 2008, foi aquela housing crisis, teve o 11 de setembro. A bolsa ela vai oscilar, mas se você olhar no longo prazo, ela está sempre subindo. É claro que se você começou a investir aqui na época da guerra do Iraque, tá, em torno de 2008, 2010, e você estava planejando se aposentar em 2020, você estava aqui, ó, perdendo dinheiro, né? Não é para curto prazo, é para longo prazo. Mas se você esperar mais 2, 3 anos, você já recuperou aqui, né, acima do que você tinha investido e você seguiu em cima. Então, assim, mais uma vez, foi falado lá no começo e eu vou repetir para quem for depois. Todo investimento possui risco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno ou maior a perda. Então, a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente tenta tomar decisões individuais. Eu, particularmente, sou mais pró-fundos. Index funds, mutual funds, target funds, porque tem menos risco. Então, você vê que a média foi 10% ao ano de retorno. E aí, a Cláudia até me mandou um negócio super interessante, que é a questão da regra dos 72.
Então, eu quero entender como que meu dinheiro vai se comportar, o que que esse 10% significa para mim. Então, existe uma regra que ajuda você a estimar que se você pegar o valor de rendimento do seu investimento e dividir 72 por esse valor, você vai saber em quanto tempo seu dinheiro vai dobrar. Então, vamos dizer o seguinte, você tem lá, sei lá, $1.000 hoje, né? E você vai investir, você vai pegar no SP500, está rendendo mais ou menos 10% ao ano. Você vai pegar 72 divididos por 10, né? 7,2. Então, em 7,2 anos, o seu dinheiro vai ter dobrado. Só que vamos dizer que você tinha 1.000, né? Ele dobrou. Quando você chegar no segundo, dali 7 anos, você já não vai ter mais 1.000, você tem 2.000. E aí, em 7,2 anos, o seu 2.000 vai dobrar. E aí você vai passar para 4.000. E em 7,2 anos, você vai passar para 8.000. Então, em 21 anos, né, em 3 ciclos de 7,2, você vai passar de 1.000 para 8.000. E essa é a grande mágica do dinheiro composto. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, ele segue rendendo. E aí eu queria mostrar para vocês uma simulação aqui. Existe um site muito bacana chamado nerdwallet.com. A gente vai dar algumas dicas de sites que são interessantes, tá? Mas, por exemplo, vamos dizer, faço a unha a cada 15 dias, gasto $50 para fazer pé e mão, vou começar a fazer em casa. É um exemplo, ou qualquer outra coisa que você queira diminuir. E aí você vai lá, eu vou juntar $100, né? Eu vou juntar $100 inicial, $100 por mês, minha contribuição é mensal, tá? Você pode mudar para anual se você quiser. Eu vou deixar esse dinheiro lá 10 anos e eu vou colocar ele no SP500, né? Então, meus R$ 100 por mês, quando fechar um ano, o 100 do primeiro mês vai ter juro composto, o 100 do segundo mês vai ter juro composto, e assim vai. Você em 10 anos vai ter 20.000. Mas, em 20 anos, você vai ter 72.000. Você consegue ver que o que você depositou mesmo foi só 24. Só que o que você vai ter são 72. E a gente está falando de $100. Se você consegue se comprometer a guardar $500, que seja, você vem aqui. É muito legal esse negócio do Nerd Wallet, porque você consegue fazer simulação. Você consegue comprar sua casa em 20 anos, né? Em vez de pegar um financiamento, alguma coisa assim. Então, isso aqui é uma simulação, tá? Você pode ir mudando aqui o rate of return, você pode considerar a inflação. Então, por exemplo, o SP500, nos últimos 20 anos, deu em torno de 12%. E a Nasdaq, 14%. Então, como a inflação está em torno de 3%, você considera entre 9% e 10% rate of return em stocks ou fundos, é um valor ok. Você não está indo muito além. Né? Então, mais uma vez, lá lembrando do segundo slide sobre não existe milagre. Se alguém te promete 30%, meu amigo, desconfia, né? Porque assim, se fosse tão fácil, por que os milionários não estariam fazendo? Só você, alecrim dourado, tipo, que vai ter essa oportunidade maravilhosa, né? Põe a mão na consciência e tenta entender, assim, por que isso parece tão bom, né? Normalmente, quando parece muito bom para ser verdade, porque não é. Tá? Então, esse simulador aqui do NerdWallet, ele ajuda muito. Só que uma coisa que eu quero convidar vocês a pensar também é o seguinte: se isso é o oposto, tá? Se em vez disso a gente está falando que você não está juntando, mas você está devendo, tá? E os RPIs de banco é tipo 19, 20%, tá? Isso só vai aumentar. O que era 500 vai virar 3.000 e depois ele vai virar 16 e assim vai virando uma bola de neve. Como, né, o pessoal faz empréstimo estudantil e acaba virando uma bola de neve, os juros de empréstimo são muito maiores do que juros de rendimento. Então, tenham atenção nisso, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui para sobrar um pouquinho de tempo para Q&A. Então, vamos lá. Já tem umas Outro, perguntas aqui, tá? Para você, o pessoal está mandando. tá. Outro gráfico que eu queria mostrar, esse gráfico aqui ele é do site da Fidelity, tá?
Ele é da parte. A Fidelity tem a Fidelity, a Vanguard, Charles Schwab, todas elas, eles têm learning centers. E eles querem te ensinar, porque eles querem que você traga o dinheiro para cá, né? Eles querem te mostrar que em vez de ter em cash, é interessante você ter o dinheiro com eles. E ó, para você ver, essa simulação feita por eles mesmos, se você começou a guardar aos 25 anos versus aos 30, você vê que o total de contribuição é muito pouca diferença, é de 222 mil para 252 mil. Mas no final, a gente está falando de meio milhão de diferença na poupança da pessoa. Então, assim, não, o pessoal fala, né? O melhor dia, o melhor período para você fazer um investimento foi ontem. Mas ontem não dá mais, você não consegue voltar para trás, já passou. O melhor seria ter investido na Amazon, na Apple, na Tesla, quando eles eram pequenos. E uma coisa, um fun fact para vocês. Eu trabalhei na Lucid Motors, que eu acho que talvez algumas de vocês já ouviram falar. A Lucid é uma empresa de carro elétrico concorrente da Tesla, aqui no Silicon Valley. E eu fui assim, a segunda funcionária de qualidade de fornecedores contratada. Eu entrei quando a empresa era uma startup assim, na Series A de investimento, bem pequena, e saí assim, um pouco antes da fábrica acontecer. Justamente porque startup é uma coisa muito instável, né? Então eu falei, bom, gente, não posso ficar assim, tem emprego, não tem emprego. Tem emprego, não tem emprego, vou trabalhar numa empresa maior. Mas quando a gente estava buscando funding, o maior investidor da Lucid Motors hoje é o fundo de investimentos do governo da Arábia Saudita. E esses caras, quando eles estiveram aqui nos Estados Unidos, numa reunião com a gente, eles falaram assim: olha, o nosso maior regret é não ter investido na Tesla quando eles nos ofereceram. Quando o Elon Musk foi lá na Arábia Saudita e falou: olha, cara, eu vou fazer isso daqui, eles falaram não. Eles vivem de petróleo, porque eles são totalmente opostos do carro elétrico. Eles falam: a gente não vai investir em você, um abraço, você não vale a pena pra gente. E eles perderam muito dinheiro. E agora, quando eles viram a luz, eles falaram: a gente não vai deixar passar de novo. A gente vai botar não sei quantos bilhões e fizeram a fábrica, enfim. Então, assim, não tem como voltar atrás, né? Eles perderam o bonde da Tesla e às vezes a gente perdeu o bonde também. Mas sempre o segundo melhor momento de investir é agora, é hoje. É os $50 que investir hoje. Não deixar para daqui 3 meses, não deixar para depois das eleições, né? Investir sempre sério, sempre continuar investindo. Então, assim, se você não estava prestando atenção em nada até agora, você estava lendo fofoca, vendo Instagram, qualquer coisa, isso aqui é o key takeaway de tudo que eu falei e a coisa mais importante para você fixar na cabeça, né? A primeira coisa, não tem como investir só guardando dinheiro, tá? Colocar debaixo do colchão não vai te fazer rico, nem que você coloque muito embaixo do colchão. Antes de investir em qualquer coisa, gente, estuda, pesquisa, se informa, vê se tem mais pessoas, vê quanto tempo tem o negócio, faça uma pesquisa detalhada. E assim, gente, eu vejo muito, nós somos moderadoras no grupo do Facebook e no grupo do WhatsApp, e eu vejo muita gente assim: ah, não, mas me fala um fundo, que mania esse negócio de estudar, estuda, fica me mandando estudar, não tenho tempo para estudar. Amigo, pensa assim, ó, se você não dá importância pro seu dinheiro, quem dá importância pro seu dinheiro tá tirando vantagem de você, porque a pessoa vai aparecer, só que ela vai cobrar 2, 5, 10, 6% para te arrancar o seu dinheiro. Então, se você não valorizar, alguém vai valorizar. Então, valoriza seu dinheiro, estuda, vale a pena. Você vai investir um pouco de tempo. E aí, assim, como eu comentei, existem fundos. Gente, eu não fico olhando meu investimento todo dia. Ele tá lá. Ele tá no S&P 500. Eu olho uma vez por mês para ver ali se subiu, desceu, se entrou no dividendo. Você não fica olhando toda hora, né? Então, estude bastante. Não existe almoço grátis, né? Como eu acabei de falar, isso parece muito bom, não é verdade. Concentra sua energia no que você pode controlar, então não fica pirando de, ah, meu Deus, você não é o presidente, não vai ser o presidente, você não tem controle sobre isso, tá? E tenha claridade da sua situação. A planilha pode ajudar muito você a entender qual que é a sua real situação. Eu já ajudei pessoas a se organizar, a fazer planilhas assim. Eu lembro uma amiga que ela me passou: olha, eu gasto tanto de aluguel, tanto de mercado, tanto de prestação do carro. Ela me passou uma lista de coisas assim, e eu tava olhando e falei: mas e gasolina? Ah, esqueci gasolina. Só que a pessoa é Uber. Então, assim, gasolina é uma parte muito considerável do orçamento dela.
você tem que ter claridade da sua situação, tá? Aqui, essa foi o primeiro encontro, então, assim, tudo meio mambembe, tudo meio novo. Essas são os próximos eventos que a gente vai ter. Então, agosto vai ser sobre orçamento familiar com convidado. Em setembro, construindo crédito com convidado também. Reserva financeira, plano de aposentadoria, seguros em geral. E mantenha-se informada, além do nosso grupo. Lembra também, é um grupo de WhatsApp, então tem informações diversas, nem tudo você pode levar ao pé da letra, é sempre bom você fazer o seu estudo, você fazer a sua pesquisa, mas leia fontes confiáveis, tá? Às vezes a gente vê, olha esse link aqui, aí você vai lá, sei lá, tiapepeca.com. Gente, qualquer um pode fazer um site e colocar o que quiser lá, então esses são órgãos, né? A Bloomberg, NerdWallet, Morningstar, esses são sites confiáveis. Se existe jornalismo, existe parcialidade. Então, assim, não espere, não vá pensando em político, vai pensando em dados e fatos. Estatisticamente está tudo correto. Então, essas são fontes para a gente se basear. Isso era. Tem aqui Oi? um monte de perguntas para você aqui. Isso aqui era o que eu tinha para apresentar. Então, a gente vai para o Q&A. A gente tem 15 minutinhos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar. Se eu souber responder, lembrando, eu não sou financial advisor, eu sou uma pessoa que não jogando o jogo do tigre, nem vendendo foto do pé, consegui juntar o dinheiro do trabalho e me aposentar. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá? Beleza, manda ver. Em primeiro lugar, parabéns, Raíssa, pela tua apresentação, foi top. Eu, que sou uma profissional financeira, estou impressionada, realmente parabéns, não só pelo teu desenvolvimento, mas pela maneira como você está colocando isso para as pessoas. Eu acho que vai ajudar bastante. Mas tem aqui umas perguntas que o pessoal mandou, tá? Primeiro, primeiro tem uma coisa aqui. A Valéria Silva falou: Gringas, que ideia top fazer essas lives, gratidão total. Agradece aí a Valéria que ela está no Instagram. Obrigada. Entra no nosso grupo. Aqui tenho também a Roberta, da Carolina do Norte. Ela falou que nunca se interessou muito por esse assunto, mas está amando. Obrigado pela iniciativa. Ela vai passar a seguir agora o Gringas. E a primeira pergunta é: você falou muito sobre o SP 500. Esse, então, é o melhor índice? Olha, existem outros índices mas assim, eu sigo o SP 500 porque é o que eu conheço. A gente tem que dedicar tempo, estudar e aprender e escolher. Foi o que eu escolhi, foi o que eu conheço, foi o que eu sigo o John Bogle. E talvez não seja melhor. A Nasdaq está pagando mais, até um pouco, mas é o que eu me sinto mais confiante para investir. Então, cada um pode fazer sua pesquisa, mas é o que eu me sinto mais confiante. A segunda pergunta é da Sandra Gonçalves. Eu ainda não estou legalizada. Eu posso investir sem ter um green card? Pode. Algumas empresas abrem, mas você tem que ter pelo menos o ITIN number. Para você investir aqui com as corretoras americanas, Fidelity, Schwab, etc., você tem que ter pelo menos o ITIN number. Eu conheço muita gente que não está legalizada e tem conta na Fidelity, não tem problema nenhum, tá? A Marcos também. A Marcos é meio assim, quem vai fazer o high yield, eu conheço pessoas que conseguiram e pessoas que não conseguiram. É meio loteria. Mas você pode usar o seu ITIN number, sim. Antes tinha a TD Ameritrade, foi comprada pela Schwab. Eu não tentei ver pela Schwab se agora consegue. Mas a Fidelity, sim. A Fidelity, com certeza, se você está sem status, você consegue com ITIN. Legal. A Nádia, ela quer saber o que é melhor, pagar a dívida primeiro ou começar a investir? Assim, hoje, eu Posso? pagaria a dívida primeiro. Claro, assim, vou falar o que eu faria e aí você que é consultora de, né, crédito, etc., você pode dar sua opinião. Eu pagaria a dívida primeiro, porque você vai ver um rendimento de 10% versus uma bola de neve de 20%. Então você vai acabar entrando num buraco que não vai compensar. Mas existem outras situações também. Por exemplo, você precisa comer, você precisa pagar aluguel. Então você também precisa se pagar primeiro. Então eu dividiria. Você tem, sei lá, $500 por mês, eu colocaria 300 na dívida, 200 para guardar, porque se der uma cagada,
você para de pagar o banco, você vai ter um monte de problema depois, mas você não morre de fome e não vai morar na rua com sua família. Eu tenho bastante dinheiro em cash na Marcos, porque eu morro de medo, assim, gente, eu não tenho, a gente tem uma condição ótima, graças a Deus, mas assim, nós não temos uma rede de apoio aqui. Então eu sempre pensava assim, se eu perder meu emprego, eu vou virar homeless. Porque tem esse negócio do pobre prêmio. A gente tem um bom salário, mas na hora que o salário acaba, você vai viver do quê, né? Então eu sempre deixei um tanto bom de cash para não mexer nos investimentos em caso de emergência. Eu faria uma parte para reserva de emergência e uma parte para as dívidas. E, Cláudio, fica à vontade. Eu acho legal o que você falou. Existe uma coisa que a gente vai falar muito no mês que vem, que é o funil financeiro. Muitas vezes essa questão da dívida está atrelada a você não estar sabendo como direcionar e gerenciar a sua dívida. Então, quando a gente faz um funil financeiro dentro da vida financeira de alguém, você pode achar dinheiro que está escondido no teu próprio orçamento e pode até tentar fazer o que a Raíssa falou. Obviamente, quando você a dívida, e ainda mais se é de cartão de crédito, a dívida hoje média do americano aqui nos Estados Unidos, do cartão de crédito, é acima de 20%. Então, obviamente, é muito dinheiro que tá sendo gasto em juros lá. Então, se você, quanto mais cedo você acabar com isso, mais cedo você vai estar livre para investir mais. Mas existe uma maneira de você fazer as duas coisas com planejamento através do funil financeiro. Por isso que eu acho que a aula do mês que vem vai ser top para esse negócio. Tem mais três perguntinhas aqui, ó. Uma é, você falou algumas vezes Fed, Fed, Fed. O que que é o Fed? Essa eu vou deixar para você. Então, o Fed, gente, na verdade é quem direciona tudo, né? O banco que, quando todas as coisas que estão sendo feitas no país hoje, em termos de juros que a gente vai fazer, as decisões financeiras são tomadas por esse órgão do governo. Então, é como se fosse o Banco Central. Eu acho que a melhor tradução é como se fosse o Banco Central americano. Isso é o Fed aqui. E tem uma pergunta aqui do chat que eu acabei de ver. Peraí, calma lá. Eu vi uma aqui que é: você só tem o SP500 na carteira? Obrigada desde já. Não. Eu tenho também Target Funds. E dentro dos Target Funds você tem outros índices, você tem bonds, você tem mercado internacional. E eu uso esse mix. Então, o que que é o Target Fund antes de mais nada? Você tem lá o Mutual Funds, que é um fundo que é gerenciado por um grupo de pessoas lá do banco, então ele é ativamente gerenciado, ele tem um custo de administração um pouquinho mais alto. Você tem o Index Funds, que é um fundo que ele se autogerencia, porque ele segue lá o SP500, e você tem o que eles chamam de Target Fund, que ele é um fundo também gerenciado como Mutual, mas ele tem uma data. Então, por exemplo, eu tenho 41 anos, eu me aposentaria em torno de 2040, alguma coisa assim. Então, existem target funds a cada 5 anos, 2045, 2050, 2040, etc. E tal. Então, eu escolhi o target fund da Fidelity de 2045, que é o FI ou FX. Eu brinco, eu sempre faço a brincadeira, eu sei que ela é cretina, mas é Fiofex, eu falo que é o Fiofó, eu ponho tudo no Fiofó, que é para me ajudar a lembrar esse código. Então, o FI ou FX da Fidelity é o Target Fund para aposentadoria em 2045. Esse dinheiro, ele vai se autorregulando. Então, quanto mais jovens, se você tem 20 anos de idade, você pode afford 90, 95% da sua carteira está em estoques. Se você tem 45 anos e você quer se aposentar com 55, 60, você já não pode. Então, o próprio fundo vai se autorregulando e ele vai mudando, ele vai diminuindo a quantidade de estoques e ele vai aumentando a quantidade de bonds. E também, assim, por exemplo, small caps, né, que são startups, as coisas assim. A gente tem uma quantidade maior de small cap quando a gente é mais novo e vai mudando para large cap quando a gente é mais velho. Então, eu não tenho só SP500, meu 401k e meu IRA estão todos em target funds. A minha brokerage, sim, eu tenho fundos, a maioria é SP500, a maioria. Mas para minha aposentadoria, que é uma coisa no longo prazo, eu não fico olhando toda hora, eu preferi target funds. Eles nem sempre vão performar igual a SP500, às vezes vão performar mais, às vezes vão performar menos, mas ele se autogerencia, e eu prefiro assim.
A pergunta que eu tinha visto, eu não sei como sumiu, mas alguém estava perguntando a diferença de EFT. Ai, meu Deus, eu acho que era perguntando EFT e Index Funds. Foi alguém aqui na live? Porque eu vi essa pergunta e agora E ETF, desculpa, ETF and Index Fund. ETF, desculpa, eu falei. Tinha uma pergunta, Sim, mas qual é a diferença de ETF e Index Fund? foi a Patrícia, ETF e Index Fund. Falando de uma forma bem simples, assim, o ETF, você É um pode. Index Fund. Eles são a mesma coisa, eles seguem o mesmo índice, quer dizer, não a mesma coisa, mas, por exemplo, tem o VTEX e tem o VOO, que os dois seguem o SP 500, mas um é ETF, o outro é fundo. Então, assim, você pode ter ETFs e Index Funds seguindo o mesmo índice. A diferença é que você precisa comprar o valor fechado, então ele tem um preço, $300, $400, você precisa comprar o preço. O outro você pode comprar quanto você quiser em dinheiro. Então, eu tenho, sei lá, 60 mil de não sei o quê. Ah, mas se eu vou comprar um ETF, eu preciso comprar o ETF completo. Eu não posso comprar parcial, sabe? Eu acho que essa é a maior diferença entre os dois. Porque para desempenho é igual. Às vezes eu olho assim, a minha. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também com diversificação é assim: às vezes a gente acha que está se diversificando muito, mas tem voo e SPY, que são absorvendo a mesma coisa, né? Eles têm exatamente o mesmo índice. Então, tem que se atentar ao que você tem, qual índice está seguindo. Porque se são dois ETFs e os dois são da SP 500, mas às vezes um é da Schwab e um é da Vanguard, o preço vai ser diferente, mas o desempenho vai ser exatamente o mesmo. Você não está diversificando. Então tem que ficar atento a isso. Mas essa é a grande diferença, é a forma de comprar. E também tem um, você só pode comprar no final do dia, o outro o ETF ele vai variando como estoque, né? Ao longo do dia. Você pode comprar, ele tem as subidas, você vê o voo lá que fica subindo e descendo. Mas o VTSAX ou FXAX também são fundos do SP 500, eles só fecham no final do dia. Acho que essa é a grande diferença. ETF você compra durante o dia como ação e fundo no fim do dia. Fundo você pode comprar qualquer valor e o ETF você tem que comprar o valor fechado. Essa é a grande diferença. Eu, Lembrando que eu não sou bri- formada bri- nisso, tá? Talvez Obrigado, tenha mais Raíssa. detalhes que eu não estou englobando. Eu vi um comentário aqui muito interessante da Natália, que ela estava falando sobre High Yield Savings Account, e tem outros comentários aqui das meninas também falando que já estão ansiosas esperando a próxima live e outras também dizendo que querem participar e saber mais sobre finanças. Para aquelas que querem saber mais, sigam a gente no Gringas Investidoras, né? Que nós temos também o site do o WhatsApp. Mas assim, voltando ao que a Natália falou, né? Da High Yield Savings Account, que ela tem a High Yield na American Express, né? Então, assim, a High Yield Savings Account é o meu investimento, meu particular investimento favorito, porque, como a Raíssa disse, gosto de ter cash, né? Eu também sou como a Raíssa, tenho medo também que aconteça um problema, perca meu trabalho, vou virar homeless. Então, assim, é uma coisa que eu vi, uma piadinha, mas é bem isso mesmo, né? Sobre o High Yield Savings Account, muito rapidinho falando, muita gente vai ver, assim, é, porcentagens de 5,5%, 6,5%, coisas assim meio absurdas, né? Eu, por exemplo, sou muito conservadora, eu gosto de aplicar em coisas que eu sei que não vão quebrar. Por exemplo, se a American Express quebrar, a gente pode pensar assim, cara, o mundo está acabando, né? Porque se um banco como a American Express ou o Marcos quebrar, não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr, porque são empresas assim centenárias com muita solidez, né, no mercado. Você vai encontrar muitos outros fundos aí de lugares que talvez a gente nem conheça muito, que vão te dar um investimento maior, um lucro maior, mas duvidosas, né? E assim, gente, uma pergunta que me fizeram uma vez: mas eu vou investir no SP 500 e se tudo quebrar? Tem que pensar o seguinte: a gente está falando das 500 maiores empresas do país, tá? Se a Apple, a Microsoft, a Tesla, a Google quebrarem, você compra água e arroz, porque é uma guerra civil, é o fim dos tempos, não vai ser a ação que vai fazer você sobreviver. Você vai comprar, estocar,
aquele povo lá das teorias da conspiração, se for um monte de água, um monte de comida para sobreviver, porque se chegar num ponto que todas as 500 empresas estão quebrando, né, aí não adianta ter dinheiro mesmo. Então, a gente faz os investimentos e as pesquisas, lógico, mais uma vez, todo investimento tem um risco. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho ou de perda. Mas o que a gente tem hoje, com esse índice, é o mais estável que a gente tem oferecendo. Deixa eu ver um negócio. A Marcos é assegurada pelo FDIC, né? Só uma coisa muito importante que às vezes as pessoas perguntam, o FDIC, ele segura contas. Então, assim, o dinheiro que você tem na Marcos, na Amex, no Wells Fargo, na Banco of America, blá, blá, é assegurado pelo FDIC. O dinheiro que você tem investido em ações, eles não são assegurados pelo FDIC, é outro órgão, tá? Então, eu já vi gente falando assim, mas eu queria botar meu dinheiro na Fidelity, mas se eu botar no SP500, não é assegurado pelo FDIC. Não, não é. Mas existe outro órgão que assegura a parte de estoques, tá? Não achem que vocês estão desprotegidos, seu dinheiro está alocado naquela empresa. Então, também existe toda a parte de proteção. Então, é isso, pessoal. Já deu horário, então, respeito às pessoas que eu sei que têm outros compromissos. Eu agradeço todo mundo que veio. Se você. A Dai quer falar, só para fechar. Se vocês quiserem continuar a conversa, nós temos o Gringas Investidoras no Facebook, nós temos o Gringas Investidoras no WhatsApp. Venham continuar a conversa lá. A Cláudia, eu, a Dai, a Flávia, estamos lá. E a gente vai poder continuar essa conversa e o que mais precisar. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. E Dai, pode falar. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada por todos que vieram. Obrigada, Flávia e Cláudia. Eu queria que Cláudia finalizasse relembrando o que vai ter todo mês até o final do ano e quem serão os convidados. Obrigada. Tá, beleza. Então vamos lá. Me dá aquele slide, por favor, só para eu ver as datas para eu falar certinho. Então, cada mês agora a gente vai ter um convidado. A gente está convidando pessoas que são licenciadas dentro da área financeira. Então, a gente não está falando com o Manuel da padaria, tá, gente? É gente que sabe, que se licenciou. Então, todo mundo que vai estar falando aqui tem um fundo qualquer, uma licença ou um degree qualquer para poder falar sobre o que ele vai falar. Achou aí para mim? Só para eu ver a data. Você está no mudo, amiga. Isso. Então, olha só, mês que vem a gente começa com orçamento familiar. Esse é o único que o convidado ainda é uma surpresa, tá, gente? Porque está entre duas pessoas. Eu estou só fechando isso aí, vou voltar para vocês. Mas para setembro a gente vai ter Construindo o Seu Crédito nos Estados Unidos. O nome dessa pessoa que vem falar se chama Rafael Miranda. Ele é um financista aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos, tem uma experiência enorme com o crédito e hoje em dia ajuda pessoas, inclusive, a retomar o crédito aqui nos Estados Unidos. No dia 24 de outubro, a gente vai ter reserva financeira. Quem está vindo falar com a gente sobre isso e outras coisas. A reserva financeira é o tease da noite, né? Mas o nome dela é Sandra Lusa, ela é uma contadora, uma CPA aqui nos Estados Unidos. Então, vai ser muito legal, porque não só sobre reserva financeira, mas ela vai falar muita coisa sobre também taxação, impostos, tudo aquilo que a gente precisa saber realmente para poder. Você sabe que quem tem muito dinheiro protege o dinheiro. E o melhor amigo de proteger o dinheiro são os contadores, gente. Eles sabem de todos os truques, as coisas legais. Vamos fazer um disclosure aqui, as coisas legais que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro. Então, a Sandra vem conversar com a gente. Em novembro, a gente está trazendo uma financial advisor, o nome dela é Nicole Carson, ela tem esse nome americano, mas ela é brasileira, e ela vai falar sobre diversos tipos diferentes de aposentadoria que existe nos Estados Unidos, e obviamente ela vai dar uma pitada também sobre investimentos. E em dezembro, a gente vai falar sobre seguros. Aí vai estar a Paula Rosa, que é a proprietária da Universal, ela tem mais de 30 anos também de experiência nessa área, e a gente vai estar falando de todos os tipos de seguro que existem nos Estados Unidos, desde vida, saúde, casa, carro, animalzinho. Gente, não é por nada não, eu perdi um bichinho tem um mês, tá? Eu perdi um filhotinho. Eu deixei lá no hospital US$ 15 mil e o meu bichinho ainda morreu.
tá? Porque eu não tinha o raio do seguro que eu devia ter feito, tá? Então é muito importante, são informações importantes para a gente poder também não só aprender onde colocar o nosso dinheiro, mas aprender como ter uma vida mais próspera aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a ideia da Daiane e da Tati, quando fizeram o Gringas Investidoras, não só para investimento, mas também para a gente saber a base financeira, entender, porque se finanças fosse uma coisa ensinada na escola, seria maravilhosa, mas não é. Então a gente precisa de estar atento, de estar com a anteninha ligada, fontes seguras, conversando, e eu acho que a Gringas Investidora está com esse papel aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu queria agradecer demais a Raíssa, porque ela começou isso tudo aí. Ela que fez estreou, né, o programa e fez lindamente. Obrigada, Raíssa. E eu espero ver vocês todas aqui no mês que vem. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite, gente. Boa Obrigada. Até a noite. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Eu tô removendo quem ficou, só um minuto. Eu estava. A Dai saiu? Saiu, né? Saiu. Acho que a facilitadora do Gringa é o Vitor, né? Pronto, removi todo mundo. O pedido de gravação ele veio bem depois, então eu não sei se gravou, viu? Eu sei que eu não entendi também, porque veio no final, né? Ah, quando Mas o. apareceu, eu cliquei, porque tava assim, deny. Eu falei, não vou deny, mas eu não sei se gravou. Só que ele comentou que tava broadcasting no Facebook também. Tá bom, esse broadcast lá, então, eu vou ficar gravado lá. Tá. Né? Deixa eu só dar uma olhada se ainda tá live lá ou se ele encerrou a live lá. Ó, teve gente falando que assistiram pelo Facebook, que legal, ó. Tá aparecendo mesmo. Mas aqui mostra que ainda tá live. Mas Vamos, é eu vou fechar aqui. porque tem um delayzinho, sempre fica. Ah, tá. Isso, foi tu top, mulher. Tá Top, legal, que bom. legal, foi muito legal mesmo. A única coisa que a gente esqueceu, eu e você esquecemos, na hora que tu veio para o Q&A, a gente devia ter saído do Instagram. No Mas Instagram. Então, eu não subi o vídeo, eu tirei ele, porque eu sim. acho que o Vitor consegue editar. Mas porque deve ter ficado as pessoas sem entender nada, porque eu não sei se elas estavam escutando as É. perguntas. Eu Entendeu? acho que fazer nas duas plataformas, assim, não foi tão fácil sem você poder mostrar atrás. É uma coisa para a gente pensar para os convidados também, porque se eles forem. Talvez eles não sejam tão baseados em apresentação quanto eu fui. Mas. A gente pode fazer, sim, um background que a pessoa mostre a apresentação, pode fazer isso, tá? Mas eu acho que, de qualquer maneira, o que é legal, o que foi legal, teve ali umas, pelo menos que eu olhei das pessoas comentando, umas 8 pessoas que não conheciam. É por isso que é legal fazer no Instagram. Agora, essas pessoas estão entrando no grupo, entendeu? Então, Ah, acho que legal. aí é legal. Se você olhar, ó, entraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas desde que a gente começou. Nossa. Então, isso já era isso que eu estava querendo falar, entendeu? Porque quanto mais a gente fizer, o Instagram tem um alcance muito grande, Raíssa. E depois que ficar gravado e as meninas botarem isso na plataforma, vai ter mais gente seguindo, vai ter mais gente entrando, você vai ver. Porque lá Eu acho que foi muito bom, assim, porque a gente tem 37 pessoas na live e pro eu tanto de evento que tá tendo ao mesmo tempo, achei que foi muito bom. achei, eu achei. E, beleza, eu vou então, bom, fizemos o primeiro, parimos o filho,
Vamos tentar organizar melhor para a próxima, com convidado, a gente fazer mais organizado. Tirar foto, peraí, vamos tirar foto desse Meu, momento. quando você falou que você não tinha seguro do seu bichinho, eu falei, não pode ser. Mas sabe o que A aconteceu? pessoa do seguro, Não, mas seguro, sabe meu Deus. Que aconteceu? dó. Eu tenho uma cachorra. Aí eu comprei essa. Eu comprei essa cachorra na sexta-feira. Na segunda-feira, eu fui a Tampa buscar ela, 3 horas de viagem. Já era tarde. Na segunda-feira eu ia botar ela no seguro, como a minha outra é. Uhum, O seguro, uhum. de- óbvio. Sábado, ela ficou aqui, no domingo começou a passar mal. Aí eu levei no veterinário, ela estava com parvo. Teve que ser internada no UTI. Ficou 7 dias na UTI, US$ 15.000. Eu não tinha, porque mesmo que eu Ai, que falta de sorte. tivesse dado tempo de eu fazer, o seguro tem 1 mês de carência, entendeu? Mas ali eu Oh, o seguro, cara. Se eu tivesse, né, o seguro. Mas enfim, não. como diz meu marido, Sinto muito. vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Sim, Deixa eu sim, tirar sinto muito. marcar a nossa primeira. Queria que a Flávia estivesse aqui, mas enfim, vamos lá. E a Dai, né? A Dai saiu. Ai, pois é. Eu achei que ela tinha ficado pra gente falar Gente, dar eu tô na garagem aqui, ó, as impressoras 3D aqui atrás, as bagunças tudo. Ótimo. Então tá bom. Beleza. Alô, um abraço. Fica com Deus. Obrigada aí pelo convite. Amém. Tchau.